Isso Agora, é uma coisa sobre muito... o engordar e o emagrecer, né? Eu vi aqui, você tem coautor de alguns livros, né? Todos sobre a questão da obesidade, né? Vamos Sim. mostrar alguns aqui. Fala um pouquinho, eu sei que hoje a obesidade é considerada uma epidemia, né? Sim. O que está acontecendo? São os nossos hábitos também? São os nossos hábitos. É isso. E acredito também que o estresse da vida moderna tem colaborado para a pessoa ter uma compulsão alimentar, tanto no aspecto... porque as compulsões são diversas, né? Elas Sim. podem ser no álcool, na compra, e a Essa comida é uma delas. é o resultado da ansiedade do dia a dia. Resultado Cada da um ansiedade vai do descarregar dia a dia. de uma forma. Exatamente. Ou comendo, ou bebendo, ou fumando, fazendo alguma coisa que ou não deve, se drogando. Né? Sim. Exato. E aí, o que a gente vai ter nesses livros aqui? Então, o primeiro livro, que é esse de capa preta, Tá. é um trabalho que a gente... é Obesidade como Sintoma. Obesidade como Sintoma. É um livro que a gente fez através de um grande estudo na Universidade de Londrina, na Fundação do Ambulatório de Obesidade, onde esses obesos foram acompanhados no sentido de ver o que tinha de componente psicológico influenciando na obesidade. Sim. Eu os acompanhei avaliando a parte alimentar e doenças endócrinas. E normalmente foi descartado qualquer problema nesse nível. E eles foram acompanhados psicologicamente. Sim, então é um livro de grandes descobertas que mostra os bastidores da obesidade. E o que vocês descobriram? Muita coisa. Conta um pouquinho aqui pra gente, só por curiosidade. A Maria Salete é sua esposa. É minha esposa. Que é psicóloga. É psicóloga. Então vocês trabalham em parceria. Trabalhamos em parceria na Clínica Cervantes, em Apucarana. Em Apucarana. A gente descobriu que o tratamento da obesidade ele tem que ser de uma forma individualizada. Que nem um indivíduo é igual ao outro. Então não adianta eu dar a dieta da maçã, ou a dieta da lua, ou do abacaxi. A gente vê tanta coisa nas revistas, até a gente se empolga um pouco, né? Fala, nossa, perca 5 quilos em uma semana. É quase que irresistível, mas a gente deve passar por cima disso. O problema Porque não disso... é válido para todo mundo, né? Exatamente. E como é que você vai manter o peso depois, né? Então, a gente trabalha no sentido de ensinar e ajudar o indivíduo a aprender a achar o caminho, né? O que ele tem que fazer para descobrir dentro de si essa força para emagrecer e para manter o peso depois. E é muito comum no nosso consultório as tentativas frustras, né? O indivíduo chega para emagrecer, ele tenta uma vez, começa a não dar certo, ele volta uma segunda, volta a terceira. Mas já é um tratamento diferente, porque as pessoas têm o hábito de, na obesidade, procurar um profissional, tentar emagrecer, deu resultado negativo, volta em outro, vai em outro. Ah, sim. Até por uma questão de vergonha ou de se sentir humilhado. Na nossa clínica, as pessoas costumam voltar e aprendem que existe um tempo, né, que eu chamo de clique. Todo mundo tem o seu clique. Isso vai um tempo. Para tudo, né? Para tudo. Inclusive para emagrecer. Então, eu digo que é uma consciência divina, né, para algumas coisas. Parece que assim, é o clique mesmo. Fala, não, parou, vou emagrecer, vou tomar uma atitude, né, seja para emagrecer ou por qualquer outra coisa na nossa vida, né? E é importante isso. Então, vocês fazem um acompanhamento para que a pessoa tenha esse clique um pouco mais rapidamente, é isso? Encontre o caminho dela, pelo menos de uma forma mais efetiva, né? E os pacientes demonstram, muitas vezes, que eles conseguem enxergar, eles conseguem... A gente tenta trabalhar com eles no sentido do se encontrar, né? Além do alimentar, além da medicação para emagrecer. É que eu estava vendo, nada engorda mais do que o sofrimento, a tristeza. O que se passa na cabeça de um obeso? Tem essa questão de mágoa, de tristeza, de não estar bem consigo mesmo para descarregar na comida? Geralmente é isso ou não? Tem muito. Tem. Tá? Eu digo o seguinte para as pessoas que me procuram para o tratamento. Acho que, em primeiro lugar, a gente não pode ignorar a genética. Claro, né? Tem claro, pessoas que engordam porque tem uma predisposição genética. Só que o que leva a desencadear, a evoluir para a obesidade, são outros fatores que a gente chama de ambientais, né? A forma de comer, por exemplo. Já que a gente está falando um pouco do emocional, né? Porque outra parte a gente já conhece. Como é que se engorda via alimentação incorreta, por sedentarismo. Mas se a gente for pensar do ponto de vista emocional, as pessoas, normalmente, elas suprem uma carência ou um vazio com a comida. E muitas vezes elas nem se dão conta de que isso está acontecendo. E a característica alimentar dessas pessoas é de comerem muito num único horário isolado. Por exemplo, tem a síndrome do comer noturno. Tem gente que levanta de madrugada, abre a geladeira e manda ver, né? Exatamente. É como se saciasse a angústia através disso.
E isso gera uma complicação metabólica ao longo do tempo e hormonal. Essas pessoas aumentam muito a produção de insulina, aumenta a formação de gordura abdominal, que já é uma transformação metabólica. Claro. E isso dá hipoglicemia, que a gente chama queda na taxa de açúcar, com tremedeira, mal-estar, ansiedade, faz com que a pessoa coma ainda mais vorazmente. Isso perpetua o quadro da obesidade, que vai levando à obesidade mórbida. Esse comportamento. Chegar para a pessoa e falar, porque... Não, claro, ela vai procurar a clínica, né? Vai procurar um especialista. Mas e aí? Como chegar ao ponto e dizer, ó, você precisa mudar a sua atitude? É difícil, não é fácil mudar hábitos. Principalmente depois de uma certa idade, né, doutor? Depois de uma certa idade, de uma mudança já. Já não quer mais sair ali do nosso... E de um vício metabólico, né? Exatamente. Eu acho que a primeira questão é derrubar os preconceitos, né? Essa pessoa admitir que ela está doente, né? E também não admitir que as pessoas digam que isso é sem vergonhice, ou que isso é coisa de quem não quer dar certo, cada um de quem não quer fazer. Cada um com seus problemas. Tem um ponto fraco. Exato. Admitir que está doente e que precisa de uma ajuda. Eu não vejo nesses casos de compulsão alimentar outra forma de tratar inicialmente sem medicação. Medicação para ansiedade, medicação para compulsão. Para ajudar, né? Para ajudar. Porque as pessoas começam a ter um controle maior sobre si mesmas e sobre o que come. Daí o metabolismo vai modificando e elas vão aprendendo a ter um maior controle alimentar. Aí é possível trabalhar-se de outra forma. Claro. A pessoa aumenta a autoestima, ela pode trabalhar-se psicologicamente. O clique com acontece, nutricionista, né? O clique pode acontecer de uma forma mais efetiva. Quer dizer, é um trabalho multidisciplinar onde cada profissional, né, vai atuar ali conforme a especialidade que tem. E é importante isso, né? Esse trabalho em grupo mesmo, né? A psicóloga, você como endocrinologista, ou a nutricionista ali também, paralelamente, falando, olha, você pode lançar mão desses alimentos, ensinar até algumas formas de preparo, né? Sim. Descobrir novas receitas, né? Saborosas e não tão calóricas. Quer dizer, uma mudança de hábito de vida mesmo, né? Com certeza. E o que é importante, que a gente percebe nesses casos, é você não direcionar direto para a psicóloga, direto para a nutricionista. Por exemplo, na forma com que eu trabalho, que é com a psicossomática, eu vou tentar avaliar o indivíduo como um todo. Emocional, metabólico, hormonal. Com o tempo, quando esse indivíduo estiver mais preparado, aí sim eu vou encaminhá-lo para nutricionista, eu vou encaminhá-lo para psicóloga. Porque ele está mais preparado, com mais recursos para receber coisas a mais. Se você faz isso de imediato, a cobrança aumenta muito, a angústia, a ansiedade dele aumenta muito. E o tiro sai pela culatra. Ele acaba engordando mais.